4 horas e 52 minutos, portanto, a gente continua por aqui e a gente ainda fala um pouco mais sobre esse conflito, mas quem chega agora para essa conversa é a nossa também correspondente, repórter Patrícia Vasconcelos. Patrícia, uma boa tarde para você que fala conosco direto de Washington, nos Estados Unidos. Seja muitíssimo bem-vinda. Falamos um pouco e ouvimos o professor falar sobre uma possível posição de protagonismo dos Estados Unidos diante desse conflito, dessa guerra entre Israel e Irã. Quero saber de que forma o presidente norte-americano Donald Trump tem se posicionado. Houve, inclusive, aí uma manifestação de um desejo eventual, disse uma autoridade de Israel, de matar o líder supremo do Irã, o Ali Khamenei. Parece que o presidente Donald Trump fez um pronunciamento, fez uma fala a respeito disso. Quero todos os detalhes, por gentileza. Boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, Ariane. Ele foi questionado ontem ao deixar aqui a capital Washington. Ele está hoje no Canadá, participando do G7, cúpula que vai até amanhã. O presidente Lula está a caminho. Bom, ele foi questionado sobre essa notícia que foi primeiramente divulgada pela agência Reuters, de que os Estados Unidos, segundo essa notícia da agência Reuters, teriam orientado os israelenses para que não fizessem um ataque para atingir ou matar o líder supremo. Ele foi questionado, Donald Trump, sobre isso, não especificamente, né, sobre o ataque ao líder supremo, mas ele foi questionado, a pergunta foi se ele deu alguma orientação, não ordem, mas orientação ao Benjamin Netanyahu para pausar os ataques ou algum ataque específico, e Donald Trump foi muito direto. Ele disse: eu não quero falar sobre isso, eu não vou falar sobre isso. A percepção daqui, Ariane, é que a Casa Branca tem adotado uma posição de o próprio presidente Donald Trump tem sido muito cauteloso com o uso das palavras em relação a essa guerra entre os dois países, que, né, começou na quinta-feira à noite, com o primeiro ataque de Israel contra o Irã e depois a retaliação. A gente está hoje já no quarto dia, e todos os pontos foram muito bem, né, detalhados pelo Vitelli, também pelo Sérgio Ucci. Mas em relação a essa pergunta específica sua, o Donald Trump disse que não vai comentar, ou seja, não vai dizer se ele orientou o Netanyahu a pausar esse ataque que tinha como alvo, né, o líder supremo do Irã, e disse ontem que ele acreditava ainda num acordo com o Irã. Então ele foi muito breve nos comentários, mas são os dois comentários que temos, pelo menos até esse momento, que vem do presidente dos Estados Unidos. Patrícia, quero continuar com você, mas agora para falar sobre um outro assunto, não é? A gente tem acompanhado desde o fim de semana essa história envolvendo a morte de uma deputada estadual, a Melissa Hortman. O marido dela também foi morto e, enfim, tivemos a notícia de que a polícia dos Estados Unidos prendeu o suspeito de cometer esses ataques, não é? Um homem de 57 anos, com quem os policiais teriam encontrado armas e uma lista com outros nomes de autoridades, enfim, também seus endereços e outros dados sensíveis. Traz para a gente um pouco do que aconteceu no fim de semana e também do que a polícia já sabe depois dessa prisão. Uhum. A prisão aconteceu no domingo, foram 2 dias de buscas. Este homem de 57 anos, Vance Bolter, como a gente está vendo aí nas imagens, essa foi uma das imagens divulgadas pela polícia, que orientou os moradores da região, né, para que ligassem, dessem informações sobre o paradeiro dele. Ele está numa área de mata, não muito longe da casa onde ele mora, em Minnesota. Então ele já está preso. Hoje, segunda-feira, já compareceu à primeira audiência do caso. E, bom, a Melissa Hortman, ela foi assassinada em casa junto com o marido, o senador John Hoffman e a esposa, que foram baleados também em casa, passaram por uma cirurgia e ainda seguem em recuperação. O estado de saúde dos dois é delicado. Uma novidade sobre o caso que surgiu hoje, segunda-feira, é que, segundo a polícia local, o atirador, entre esses dois crimes, né, que ele matou a
a legisladora, a deputada estadual, e feriu o senador e sua esposa, entre esses dois momentos, ele ainda chegou a visitar aí em 2 outros locais onde não estavam 2 legisladores. A polícia, essa informação a gente conseguiu dar também no sábado, que a polícia encontrou no carro desse criminoso uma lista de vítima potencial, seriam todos legisladores do Partido Democrata. E o que a gente vê agora na cidade de Minneapolis são as imagens que a gente vê aí do lado da tela, são pessoas que levam, né, a sede do governo estadual, flores, fotos em homenagem à deputada que faleceu junto ao marido. Então, Patrícia, é meio confusa a história, mas na verdade ele atacou, foram 2 ataques distintos, certo? Contra parlamentares sim. aí, mas em situações diferentes. Ele foi à casa desses parlamentares. Ele primeiro foi à casa do senador e baleou dentro de casa, né? Ele estava dentro de casa, o senador, então ele e a esposa foram baleados e gravemente feridos, foram levados para o hospital, passaram por uma cirurgia. Depois ele foi para a casa da deputada, baleou a deputada, atirou no marido dela e os 2 faleceram. A polícia, quando chegou na casa da deputada, relata que os 2 ainda estavam com vida, mas faleceram pouco tempo depois. Então ele foi à casa do senador, depois foi à casa da deputada e atirou nos 2 casais. Um casal ficou ferido, o outro casal faleceu. E hoje surgiu a informação que entre esses 2 momentos, ele ainda foi a outros 2 locais em busca de outros 2 legisladores. E a gente já tinha informação no sábado que ele tinha feito uma lista, a polícia viu essa lista no carro dele com nomes de diferentes legisladores, deputados e senadores, todos do Partido Democrata, que seriam potenciais vítimas, e agora ele está preso, se condenado, muito provavelmente, mas enfim, o rito do processo precisa acontecer. Ele pode pegar até 40 anos de prisão, segundo as leis locais, mas a promotoria do caso já solicitou ao juiz hoje que uma autorização para aumentar essa pena para prisão perpétua. 4h59, a gente conversou ao vivo com a Patrícia Vasconcelos, direto de Washington, nos Estados Unidos. Patrícia, obrigada pelas informações, bom trabalho para você por aí. SBT News, o maior canal de notícias do YouTube.